Olá, meus amigos! Conforme prometido, estou de volta para dar continuidade ao vídeo anterior. Após este aprendizado, vocês terão condições de identificar qual o tipo de estrutura que vocês estão criando em suas concepções estruturais, em função da quantidade e dos tipos de vinculações que vocês estão utilizando, ou mesmo analisar uma estrutura existente. Vamos lá? Gente, não se assustem, é bem simples. O grau de estaticidade de uma estrutura dado pela letra G é igual a x menos e. Bom, primeiro vamos ver o x. O x é o número de incógnitas da sua estrutura. Lembram dos tipos de vinculações? Pois bem, é só você olhar a sua estrutura e contar, considerando uma incógnita para cada apoio simples que ela tiver, duas incógnitas para cada apoio fixo e 3 incógnitas para cada engaste. E o E é o número de equações de equilíbrio da estática plana, que será sempre igual a 3. Somatória de forças horizontais igual a 0. Somatória de forças verticais igual a 0. E somatória de momentos em torno do eixo Z igual a 0. E a partir daí, fica fácil descobrir qual o tipo de estrutura. Se G for menor do que 0, trata-se de uma estrutura hipostática. Se G for igual a 0, trata-se de uma estrutura isostática. E se G for maior do que 0, trata-se de uma estrutura hiperestática. Lembrando que o número resultante indicará quantas vezes ela é hiperestática. Antes de apresentar alguns casos, deixe-me fazer uma pequena observação. É muito importante levar em conta esta observação. Para estruturas com rótulas, temos equações extras. Como eu faço para calcular? É simples. É só você pegar o número de barras que se conectam a uma rótula e deste valor subtrair 1. Então percebam no exemplo 1. Eu tenho 2 barras chegando na rótula. Número de barras igual a 2. 2 menos 1, 1. 1 é o número de equações extras. No exemplo 2, eu já tenho 3 barras chegando a uma mesma rótula. Número de barras, 3. 3 menos 1, 2. Portanto, eu tenho 2 equações extras neste caso. Então vamos lá por meio do estudo de alguns casos. No caso 1, eu tenho uma viga biapoiada sobre 2 apoios móveis. Número de incógnitas, 2. Número de equações da estática plana, sempre 3. Desta maneira, 2 menos 3 igual a menos 1, ou seja, G é menor do que 0, portanto a estrutura é hipostática. No segundo caso, temos novamente uma viga biapoiada. Entretanto, agora sobre um apoio fixo à esquerda e um apoio móvel à direita. Desta maneira, o número de incógnitas é igual a 3. O número de equações igual a 3 também. Portanto, o grau de estaticidade da estrutura é igual a 3 menos 3, ou seja, 0. Quando G é igual a 0, significa que a sua estrutura é isostática. No terceiro caso, temos novamente a viga biapoiada, entretanto sobre 2 apoios fixos. Neste caso, o número de incógnitas é igual a 4. As equações da estática plana, sempre 3. Desta maneira, o grau de estaticidade é igual a 1. Quando G é maior do que 1, a estrutura é hiperestática. E neste caso, você pode perceber pelo resultado que ela é uma vez hiperestática. No caso 4, temos uma viga contínua sobre 4 apoios fixos. Sendo assim, o número de incógnitas é igual a 8. O número de equações, 3. 8 menos 3 igual a 5, ou seja, quando G é maior do que 0, a estrutura é hiperestática. E neste caso, ela é 5 vezes hiperestática. No caso 5, temos uma viga sobre 4 apoios, sendo um deles fixo e 3 móveis, e também a presença de 2 rótulas. Desta maneira, o número de incógnitas é igual a 5. O número de equações é igual a 5 também.
3 das equações da estática plana e mais 2 equações extras, porque em cada rótula chegam 2 barras. O número n é igual a 2. 2 menos 1, 1. E isso ocorre 2 vezes. Assim, 5 menos 5 é igual a 0. Quando G é igual a 0, a estrutura é isostática. Pessoal, vocês têm que tomar cuidado com estes casos especiais. Dá só uma olhadinha no caso 6. Nós temos uma viga sobre 3 apoios móveis. Uma reação no apoio da esquerda, outra reação no apoio intermediário e mais uma reação no apoio da direita. Sendo assim, são 3 incógnitas. 3 equações da estática plana. 3 menos 3 dá 0, porém ela não é isostática, ela é hipostática. É fácil perceber analisando este caso que essa estrutura se comporta como um patins, um skate, ou se você é mais antigo como eu, um carrinho de rolimã. O caso 7 é bem parecido ao caso 6. Nós temos 4 incógnitas nestes 4 apoios móveis. As equações são 3 também. 4 menos 3, 1. Mas ela não é hiperestática, ela continua sendo hipostática, pois não temos uma restrição ao deslocamento horizontal. Temos agora o caso 8, onde nós temos 4 apoios, 2 fixos e 2 móveis, apresentando assim um total de 6 incógnitas. O número de equações são 3 da estática plana, mais 3 equações extras em função da presença de 3 rótulas, onde em cada rótula chega 2 barras. 6 menos 6, 0. É para ela ser isostática, porém, as 3 rótulas estão alinhadas. E com 3 rótulas alinhadas, nós temos um trecho instável. Portanto, essa estrutura é hipostática. Vamos ver agora os graus de estaticidade em pórticos. Temos no caso 9 esta estrutura sobre 3 apoios fixos. Desta maneira, o número de incógnitas é igual a 6. O número de equações, 3. 6 menos 3, 3. Quando o G é maior do que 3, temos uma estrutura hiperestática. Neste caso, 3 vezes hiperestática. No caso 10, a estrutura está sobre 2 apoios fixos e um engaste. E temos a presença também de 2 rótulas. Uma rótula onde chegam 2 barras e uma outra rótula onde chegam 3 barras. Desta maneira, temos 7 incógnitas, 3 do engaste e mais 2 incógnitas de cada apoio fixo. O número de equações é igual a 6. 3 da estática plana, 1 relativo à rótula onde chegam 2 barras, 2 menos 1, 1, e mais 2 equações extras da rótula onde chegam 3 barras, 3 menos 1, 2. Assim, o número de equações é igual a 6. 7 menos 6, esta estrutura é uma vez hiperestática. O caso 11 ele é bem parecido ao caso 10, com a exceção dessas 2 barras aqui. No caso 10, elas chegam na rótula de maneira independente. Já no caso 11, não. Primeiro elas se conectam, ou pode ser uma barra, uma única barra com mudança de direção, que se conecta à articulação. Dessa maneira, aqui não será 3 equações extras, mas sim 2, porque nós contaremos esta barra aqui como sendo uma só. Assim, nós temos o número de incógnitas igual a 7, o número de equações igual a 5, 7 menos 5, esta estrutura é 2 vezes hiperestática. E finalizando, pessoal, temos os graus de estaticidade em quadros planos, fechados, também conhecido como anéis. O número de incógnitas do problema é igual ao número de reações de apoio mais 3 vezes o número de anéis, porque cada anel possui 3 incógnitas relativas aos esforços internos solicitantes.
Vamos pegar então, por exemplo, este caso 12. Ele possui duas incógnitas relativas ao apoio fixo da esquerda, duas incógnitas relativas ao apoio fixo da direita e três incógnitas relativas ao anel. Desta maneira, o número de incógnitas é igual a 7. O número de equações igual a 3. 7 menos 3, 4. Como G é maior do que 0, temos uma estrutura hiperestática. E o número 4 nos dá a indicação de que essa estrutura é 4 vezes hiperestática. No caso 13, temos duas incógnitas relativas ao apoio fixo da esquerda, duas incógnitas relativas ao apoio fixo da direita e mais 6 incógnitas, 3 do quadro superior e 3 do quadro inferior. Sendo assim, o número de incógnitas é igual a 10. O número de equações é igual a 5, 3 da estática plana, mais duas equações extras relativas à presença destas duas rótulas. Sendo assim, 10 menos 5, esta estrutura é 5 vezes hiperestática. E no caso 14, temos 5 engastes, com 3 incógnitas por engaste. Temos também 16 quadros, sendo 3 incógnitas por quadro. Assim, o número total de incógnitas é 63. Com 3 equações da estática plana, 63 menos 3, temos que o G é igual a 60, ou seja, esta estrutura é 60 vezes hiperestática. E é isso aí, pessoal! Espero que tenham aproveitado. Divulguem para os seus amigos para que eles também possam sanar eventuais dúvidas sobre este assunto. E continuem estudando, fazendo analogias, estabelecendo relações entre a teoria e o que se vê na prática. Assim, a sua capacidade de análise e percepção ficará mais aguçada a cada dia. Um forte abraço e até mais!